De volta com o programa Universo Mais, falando de coisa boa. Eu adoro começar o meu dia tomando um belo café da manhã. E na Panificadora Vale do Sol você encontra muito além disso. Confira. E não é que me colocaram numa prova de fogo, me fazendo gravar assim, ó, pertinho de tantas delícias? Aqui na região do Vale do Sol, perto do condomínio Dama, vocês encontram a Panificadora Vale do Sol, que além de tudo que oferece, tem também uma grande variedade de doces. Para um aniversário, para um evento especial ou para o dia a dia, tem também bolinho caseiro de diversos sabores. Aqui, além disso, você encontra uma grande variedade num mini mercadinho que foi montado pensando nas suas principais necessidades. Panificadora Vale do Sol, há quase 30 anos de muita tradição e sabor. Dá licença que esse aqui eu já vou cortar um pedaço para mim. Mais de 30 anos de muita tradição e sabor. Parabéns e meu beijo para toda a equipe maravilhosa da Panificadora Vale do Sol. Vamos para a terceira e última parte dessa mensagem maravilhosa que traz José do Egito. Foi um prazer imenso poder conversar com a estudiosa da Bíblia Stephanie Camargo e com a Ingrid Reis. Agora, comente aí, você que está acompanhando pelo Facebook, qual a lição que você já pegou de todo esse bate-papo, hein? Então vamos conferir. E o plano dessa mulher deu certo. O que aconteceu com José? Ele foi preso injustamente. Coitado. Mas ele não se fez de coitado. Quando a gente lê a história, a gente pensa, coitado, eu teria ficado muito nervosa, eu teria ficado brava, eu me sentiria injustiçada de fato. Mas não, José não. O tempo todo na história de José, Dani, o texto diz, e o Senhor estava com ele. E ele cria nisso, ele sabia disso. E ele tomou para ele que o Senhor realmente estava com ele. Então ele foi para a prisão, mas ele foi convicto de quem ele era. E José sabia que era inocente, que aquilo não se perpetuaria, né? Uma vez, quero fazer uma retrospectiva. Uma vez eu não estava muito legal e eu estava lá falando para você que eu não estava legal, contando uma situação. E você contou, Dani, me contou algo que estava acontecendo com você, que era assim, mais desesperador do que o que estava acontecendo comigo, mas você não tinha se lastimado até então. E quando você contou para mim, você só contou, sem se lastimar. E você disse, sabe por que eu não me lastimo? Porque eu não sou merecedora dessa situação. Logo, o mais tardar, amanhã ela vai passar. E aquilo marcou para mim. E José pensou assim, sabe? O mais tardar, amanhã, né? Eu sairei daqui, eu serei honrado aqui. Foi assim que aconteceu. José não saiu imediatamente da prisão. Ele tinha uma missão para ser cumprida lá dentro. Deus estava moldando o caráter de José. Porque a gente não via e a Bíblia não expõe, a palavra não expõe, José não expôs, mas ele estava ferido. Ele é um ser humano, sim, né? E ele precisava ser curado disso, para quando os irmãos dele estivessem diante dele, ele agisse, reagisse como Deus espera que ele reagisse. O coração dele precisava estar domado. E na prisão, José foi honrado, porque o chefe da cadeia, o carcereiro Mor, colocou ele como líder dos prisioneiros, porque ele confiou em José. Olha só, como você que engraçado. disse, né? Em todos os lugares. Em todos os momentos ele foi honrado com a confiança das pessoas que ele conviveu. Nesse momento de estar preso, chegaram duas pessoas do faraó. E o copeiro, chefe, e o padeiro, chefe. E eles sonharam na prisão e contaram o sonho para José. E José estava na prisão também, mas ele serviu, ele entendeu a missão de servir. E ele falou, veja bem, me conte os sonhos de vocês que eu vou ajudar vocês. E ele interpretou os sonhos dos dois antigos funcionários do faraó. E ele disse que o padeiro seria executado em 3 dias.
e que o copeiro seria recolocado na sua antiga posição. E em 3 dias isso foi cumprido. Então José disse ao copeiro: não esqueça-se de mim quando você estiver diante do faraó. Esse foi o único momento que eu interpretei de uma pequena fraqueza de José. O ego falou mais alto. Uma oportunidade. Eu acho que ele colocou na mão de alguém aquilo que já estava na mão de Deus, do Deus, sim, que ele confiava, da autoconfiança dele. Porque um dos nomes de Deus é Eu Sou. Eu aprendi isso num curso que também não é religioso. Diz que um dos nomes de Deus é Eu Sou. Né? Então está muito relacionado a você, o que você pensa de você. E o que José pensava dele denominava e se transparecia na maneira como ele reagia. Né? E o copeiro saiu, foi recolocado, esqueceu José. Completamente. Isso é muito plano de Deus. Porque como assim uma pessoa que te dá o alívio pela interpretação de um sonho de que você vai ser recolocado, você se esquece? É bem incomum, né? Mas ele se esqueceu. E 2 anos depois, o faraó tem 2 sonhos. E os adivinhadores do castelo e todas as pessoas de confiança do faraó não conseguiram interpretar os sonhos dele. E aí o copeiro lembrou-se de José. Pois lá, quando eu estava preso, um homem preso também interpretou. O meu sonho disse que eu seria recolocado aqui e eu realmente fui, fiquei impressionado. Então o faraó, no desespero de ser interpretado o sonho dele, chama José. Quando ele conta o sonho dele a José, José revela o sonho dele. E essa parte também me encanta, porque quando José revela o sonho dele, ele fala assim: por meio de um dom de Deus, isso não vem de mim, isso é algo sobrenatural. Né? Por algo que eu acredito que é sobrenatural, eu te revelo que você terá 7 anos de fartura e muita prosperidade no seu reino, seguido de 7 anos de escassez e miséria. E aí o faraó fala: e que você me diz? Porque você, o único que conseguiu interpretar o meu sonho, é a pessoa mais digna, a partir de agora, para liderar essa situação. Então eu te faço abaixo de mim e acima de todo o resto para fazer a economia e a administração dessa situação. E então José é denominado governador do Egito. Nessa situação, José começa... de escravo para prisioneiro para governador do Egito. Exatamente, para governador do Egito. E quando entra os 7 anos de escassez, José foi levado a essa situação pelos irmãos aos 17 anos aproximadamente. E com 30 anos, para a gente ver o tempo, às vezes as coisas demoram um certo tempo. É o que leva à ansiedade, né? E José se conteve de todo esse sentimento, ele se recolocou. E depois, nos anos de escassez, ele fez toda a economia, ele vendia comida, ele vendia tudo que ele havia concentrado no reino para as pessoas de vários outros lugares, inclusive os irmãos dele o procuraram. Nesse momento... sem ao menos sonhar quem era. Não, José nem foi reconhecido pelos irmãos. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. E é engraçado isso, porque quem evolui muda, isso, não é? Isso, exatamente. E muitas vezes a gente fala assim: ah, não ando muito com fulano, ele mudou muito. Não é? E as pessoas, quem está em cima... muda mesmo, não só de aparência física, mas a postura, tudo. Que bom que você comentou isso, Dani. Era uma brecha que eu queria abrir, né, na história de José, porque ele falava a linguagem hebraica dos povos dele, mas ele também falava outra linguagem que ele não falou hebraico. Então, quando os irmãos conversavam entre eles não sabiam que José estava entendendo, porque José usou um intérprete. Né? Mas José ouvia os irmãos falando: poxa, essa situação toda que a gente está passando, será que foi por causa daquilo que a gente fez lá com o nosso irmão lá atrás? Então, olha só, todos esses anos eles carregaram esse peso. Né? E José,
pôde sustentar os irmãos na situação em que ele estava. Ele mandou buscar o irmão mais novo, que não tinha ido junto com esses irmãos, mandou buscar o pai, e ele disse: eu sustentarei vocês. E aí os irmãos, com certeza muito pesarosos, porque eles já tinham observado isso. A Bíblia diz que José fala para eles: não sintam-se culpados, porque não foram vocês que me colocaram aqui. Eu fui posto neste lugar intencionalmente por Deus, para que hoje eu fosse quem eu sou e eu pudesse não suprir a minha família nesse momento de escassez. Porque se assim não fosse, todos nós pereceríamos. Mas como assim foi, hoje, nenhum de nós, nem eu, nem a minha casa, seremos vítimas da situação de escassez que está acontecendo. Olha que história linda, muito né, lindo, Esther? muito lindo, muito lindo. E como aplicar a história de José em nossas vidas? É uma história tão bonita e o que eu acho interessante disso tudo é que quando a gente olha para a história, por que a gente consegue ver beleza? Porque a gente vê o começo, o meio e o fim. Isso. A gente consegue ver José mimadinho em casa, depois José no fundo do poço, escravo e depois governador. E por que às vezes é difícil a gente aplicar isso na nossa vida? Porque na nossa vida a gente ainda não enxerga o fim. Sim. Quando a gente vira governador, digamos assim, né? Quando a gente realmente alcança esse estado final que José chegou. Então essa história ela é muito bonita porque ela mostra pra gente que às vezes a gente está passando por alguma situação que é difícil mesmo ressignificar ela. Às vezes até porque a gente não chegou nem a dar um significado primeiro. Às vezes a gente está no meio do olho do furacão. Então primeiro a gente precisa entender o que aquela história significa pra gente. Isso que eu estou passando agora, o que isso significa pra mim. A partir do momento que eu sei o que significa, eu consigo traçar uma perspectiva. O que essa história vai significar para mim daqui a um ano? O que ela vai significar para mim daqui a 5 anos? E o que eu gostaria que ela significasse? Porque o ressignificar vem justamente disso, de não dá para voltar atrás. Quando a gente olha para a história de José, era a única opção que ele tinha. Ele não tinha outra opção. A única opção era ressignificar, era perdoar. E ele poderia também não perdoar. Mas como que seria essa situação? Ele seria governador, seria feliz talvez financeiramente, mas e o coração dele? Não teria paz. Sim. Eu gosto muito do pensamento que perdoar é um ato de inteligência. Sim. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? E provavelmente nós estamos falando aqui para pessoas que devem ter coisas difíceis, né? Dificílimas aí no coração. Mas é importante a gente lembrar que talvez essa situação que você está passando seja só o fundo do poço. Mas o fundo do poço não significa que é o estágio final da sua história. Assim como José teve um final muito feliz, e isso também foi mérito dele, né? Ele teve ali a ajuda de Deus, mas ele também se esforçou. Ele também não ficou ali esperando, né, as coisas acontecerem. Então, isso é muito interessante. A gente precisa correr atrás, buscando apoio daqueles que a gente ama. E o que der para fazer, a gente faz. E o que não der para fazer, a gente aceita, ressignifica e tenta continuar a nossa vida, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender com os ônus e usufruir dos bônus. E a vida, ela é assim. Como a gente observa a vida de José, de altos e baixos. Se fosse uma linha reta, não é vida, né? Quando a gente chega na linha reta, é quando a gente morre, não é aquela máquina que mostra a nossa vitalidade. A linha reta é a morte. E entender os baixos e aprender com todos eles. E entender... Perdão, pode falar. Nos meus estudos, o que eu mais vi da Bíblia é que ela é mais razão do que emoção. O que para mim foi um choque, né? Porque o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Você decide e você age em cima da sua decisão. Você não sente para decidir e para agir ou reagir. Você decide. A partir da decisão, você age e reage. A partir da ação e da reação, você sente. É muito louco isso. Sim, sim. Tanto nos momentos bons quanto nos ruins da vida, a gente tem que lembrar que vai passar. E essa frase ela é muito importante porque se nós estamos num momento ruim e a gente lembra que vai passar, isso traz tranquilidade. E se a gente está num momento bom e a gente lembra que vai passar, isso traz também gratidão pelo momento que a gente está vivendo. Então não importa se você que está em casa está passando por um momento difícil, vai passar.
E se você está passando por um momento bom, vai passar. Então a gente vai trabalhando ali entre o aconchego e a gratidão. É muito bom poder trabalhar com a comunicação e ter a oportunidade de levar aí para sua casa uma mensagem tão bonita como essa. Muito obrigada, meninas, por doarem um pouco do conhecimento e do tempo de vocês para um assunto tão importante. E agora nós vamos ficar com o quadro Foco na Tendência. Eu adoro óculos, ainda mais aqui em Maceió, praia, sol. Cuidar da nossa visão é muito importante. Óculos de qualidade, com ótimos preços, nós encontramos na Ótica Solares. E a digital influencer, a arquiteta, cliente da ótica, bateu um papo comigo. Confira. Foco na Tendência. Apoio cultural. Ótica Solares. Excelência e qualidade. Você cuida da saúde dos seus olhos? Eu sei que a Carla cuida. Com certeza, tem que cuidar, né, gente? Esse olho lindo tem que dar a devida atenção. Agora, não só nós mulheres temos a sorte de encontrar muitas novidades aqui na Ótica Solares. Com certeza, tem muitas opções, tanto masculinas quanto infantis também, e a gente separou algumas para mostrar para vocês. Sei até que o André ganhou um óculos aqui da Ótica Solares, o Juliano também. Tô com sorte, né, Dani? A gente sabe presentear com bom gosto. Com certeza. Vamos começar por esse modelo? Vamos. Então esse modelo masculino, olha que lindo que ele é. Todo emborrachado. Então, ele é todo emborrachado no preto. Eu acho que esses formatos maiores para homem é o que mais combina, né? Porque os homens têm um rosto maior. Sim. Então eu acho que tem que combinar super. E esse daqui é um modelo bem neutro que vai com tudo, né, Dani? E uma marca que tem um preço excelente. Super acessível. Vamos falar de Ray-Ban? Ai, vamos, gente. Foi esse que você deu pro André? O André vai sair na sorte dessa vez, né? Escolhi esse modelinho aqui pra ele, porque eu achei ele muito diferenciado, todo no preto. E o que eu mais gostei desse óculos, gente, é a armação dele aqui, a haste dele, que é na fibra de carbono, então não tem perigo de quebrar. Pode sentar em cima? Pode sentar em cima, pode jogar na bolsa, à vontade. Olha que Muito facilidade, gente, super resistente mesmo. Sim, pode entortar à vontade. Que maravilha, a fibra de carbono da Ray-Ban, excelente. Tem vários outros modelos. Esse aqui até lembra um Ray-Ban também. Só que é da marca da loja, né? Exclusivo da loja. Preço excelente. Excepcional. Olha que lindo que ele é. Ele tem esse detalhezinho aqui puxando também pro gatinho, que a gente quase não gosta, né? E no homem também fica muito estiloso, tá? Podem apostar sem medo. Para as crianças tem também, vamos começar com o Solar. Ai, coisinha mais fofa, cara. Olha que lindo. Ó, esse daqui lembra um pouco aquele primeiro que a gente mostrou pra vocês. Ele é um pretinho fosco, também vai com tudo. E ele é super molinho, ó, confortável. Não fica incomodando aqui na criança, que a gente sabe que eles sentem mais sensibilidade, Sim, né? Não tem tanta paciência, né? Não tem. Mas muito levinho. E esse daqui é bem levinho, bem confortável. Falando em conforto, olha esse Esse óculos. é demais, né? Muito incrível. E ele aumenta também o tamanho. Aumenta, ele é todo ajustável aqui. E aqui a haste dele também é bem molinha, tipo como se fosse uma borracha, né? Não quebra. Não quebra. A criança pode brincar à vontade. Lembrando que aqui na Ótica Solares você pode parcelar em até 6 vezes. Estacionamento é só atravessar a rua. E tem mais, o atendimento aqui é único. As meninas são consultoras óticas e vão tirar todas as suas dúvidas. É por isso que a Carla não sai daqui. Não saio mesmo. Toda semana, se deixar, eu venho aqui ver as novidades. Muito bom. Ótica Solares, excelência e qualidade. Carla Salatini, um beijo para você, sua linda. Esse olhão verde ficou ainda mais bonito com os óculos da Ótica Solares.
O nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que teremos reapresentação quarta-feira, às 21h30 na TV Morada do Sol, para toda a região de Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Preto. Nos siga nas redes sociais, @DaniMarques01, @Programa Universo Mais no Instagram, também lá no Facebook. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até. Tchau! Universo Mais, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação.